Sabadão é dia do quê? Hã? Sabadão é dia de Thiago Responde, papai. Nós estamos aqui como? É isso aí, estamos aqui respondendo perguntas que nós recebemos lá no nosso Instagram. Voltamos aí com força total a fazer Thiago Responde aos sábados e hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu recebi lá. Para começar, já vou de cara responder a pergunta do Jardison_Silva07. Thiago, explica como funciona o curso, sobre métodos, pagamentos, se tem segura aprovação e etc. Então vamos lá. Jardson, a gente tem curso, um monte, né? A gente tem curso de CPA 10, 20, CE, Ancor, CFP, tem curso de gestão emocional, tem curso de vendas, tem curso de HP, tem um monte de curso aqui. Então, como ele falou, se tem segura aprovação, eu vou me ater apenas aos cursos que são voltados para os exames de certificação, beleza? A propósito, se você está vendo esse vídeo e você já estudou com a gente, deixa aqui nos comentários, vai ser bem legal saber a sua opinião a respeito disso, tá bom? Então, basicamente, todos os cursos de certificação, sou eu que estou dando aula, tá bom? E aí a gente tem videoaula, você tem simulado comentado, a gente tem um painel de desempenho que você pode ali monitorar o seu desempenho por módulo e tudo mais. E você também conta com o nosso suporte incrível. A gente dá para todos os alunos 15 dias de garantia incondicional de satisfação e o lance do seguro aprovação é o seguinte, eu não posso garantir que você vai passar na prova a estudar comigo. Não posso, seria muita, digamos, imprudência, não é bem esse tema, né? Mas seguro é muita prepotência da minha parte dizer que você vai passar na prova. Porque o sucesso na prova depende de duas coisas. Depende do curso, do método, e aí eu garanto, porque já se passaram mais de 65 mil alunos aqui na T2, e se o método não funcionasse, não teria esse número tão expressivo de aprovação. Só que também depende de você. Depende de você estudar, de você ver as aulas, de você ter a disciplina. E mais, por mais que você estuda, tenha disciplina, tem todo o processo de estudo, se eventualmente no dia da prova, sei lá, você fica nervoso, fica nervosa e aí dá branco, e aí? Que culpa que eu tenho em relação a isso? É claro que a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Inclusive, a gente tem um material que eu chamo de áudio pré-prova que ajuda, inclusive, você ter um controle emocional na hora da prova. Então, garantir que você vai passar é uma publicidade mentirosa e a gente não usa de publicidade mentirosa aqui. Não dá para eu garantir isso. O que eu posso te garantir é que tudo, absolutamente tudo que você precisa, desde o material técnico completo atualizado até o nosso acompanhamento, suporte, tirar dúvidas, tudo que você precisa, a gente tem aqui. E como eu falei, já são mais de 65 mil alunos estudando com a gente, beleza? E você tem, todos os alunos têm um prazo muito maior do que o tempo necessário para passar na prova. Vou dar um exemplo aí por CPA 10. Se você estudar, a gente tem um plano de estudos que se você estudar 2 horas por dia, em 15 dias você está pronto. E mesmo assim você tem 6 meses de acesso à plataforma, tá bom? Então, é bem tranquilo isso. Beleza? Então, tá aqui a resposta do Jardson, obrigado pela pergunta. A próxima pergunta vem da Ellen_Almeida. A Ellen perguntou o seguinte, o que significa comprar e vender títulos no Open Market? Ela está se referindo aqui a uma política monetária utilizada pelo Banco Central para controle de liquidez, em outras palavras, para controle da inflação. Eu vou explicar isso com mais detalhes, mas antes deixa eu te falar uma coisa, se esse vídeo está fazendo sentido para você, lembra de se inscrever aqui no nosso canal, porque aqui a gente traz conteúdos voltados para a sua carreira no mercado financeiro, certificação e os demais assuntos. Então se inscreve, ativa o sininho para você não perder, tá bom? Então o que significa esse lance do Open Market? É o Banco Central atuando junto às instituições financeiras para controle de liquidez. Eu vou te dar um exemplo. A gente está vivendo agora, nesse momento, uma alta de inflação. A inflação está acima do teto da meta. E o Banco Central precisa lançar mão de instrumentos monetários para controlar a inflação. Um dos instrumentos é a taxa Selic, que inclusive eu gravei vídeo aqui para falar sobre a mudança da Selic. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você, tá bom? E um outro instrumento é essa política de mercado aberto. O Banco Central entende que para a gente conter a inflação, a gente precisa reduzir a liquidez de mercado. Em outras palavras, a gente precisa diminuir a quantidade de dinheiro em circulação. Então, o que ele faz? Ele vai no mercado financeiro junto aos dealers, que são as instituições financeiras autorizadas a operar com o Banco Central, e vai negociar títulos públicos com essas instituições. Então, vou te dar um exemplo, vou pegar aqui o Bradescão como exemplo. Imagina que o Banco Central quer
que o Bradesco tenha menos dinheiro disponível para ofertar para os seus clientes, porque o Banco Central quer enxugar a liquidez de mercado, ou seja, diminuir a quantidade de grana. O Banco Central vai lá no Bradesco e diz assim: Bradesco, eu, Banco Central, tenho aqui alguns títulos públicos, tá? Que estão aqui na minha carteira. Eu, Banco Central, quero vender esses títulos para você. E aí o Bradesco, ao comprar os títulos do Banco Central, o que o Bradesco faz? Pega a grana do caixa do Bradesco, que seria uma grana que ele utilizaria para emprestar para seus clientes, e transfere essa grana para o Banco Central e recebe os títulos em troca disso. A partir desse momento, o Bradesco tem menos dinheiro em caixa. Se ele tem menos dinheiro em caixa, ele vai emprestar menos dinheiro para os seus clientes ou vai emprestar a uma taxa mais alta. Se aumenta a taxa de juros, o que vai acontecer é que vai diminuir a demanda por crédito. E se diminui a demanda por crédito, diminui o consumo. E se diminui o consumo, tende a diminuir a inflação. Então, é um instrumento utilizado pelo Banco Central para esse controle de liquidez. Quando ele quer, como agora, por exemplo, controlar a inflação, uma das medidas é essa: é o Banco Central vender títulos para tirar dinheiro do mercado. Agora, se por alguma razão o Banco Central quisesse expandir a nossa economia, o que ele faria? O Banco Central compraria título dos bancos e colocaria mais dinheiro no caixa dos bancos e aí teria mais dinheiro em circulação. Beleza? Depois vem a Vanessa Osório. Qual a diferença de CFP e CNPI? Elas são semelhantes? Não, não são semelhantes e são para coisas diferentes, tá? CFP é uma certificação voltada para o planejamento financeiro pessoal. Sim, ali no módulo 1 do CFP tem alguma coisa de macroeconomia, tem alguma coisa de análise de empresa, mas é muito sutil. Fala um pouco ali sobre EBITDA, mas não é aprofundado como é no CNPI. O foco do CNPI é você saber analisar empresas, dados de empresas, contabilidade, análise fundamentalista, ou, se você fizer o CNPI-T, saber analisar os gráficos. Então, são coisas distintas entre si. Não dá para falar assim, vou estudar para uma que vai ajudar para outra, porque não tem como. São coisas completamente diferentes. Planejador financeiro CFP vai trabalhar atendendo pessoa física, fazendo, como o próprio nome sugere, planejamento financeiro. Analista CNPI trabalha analisando valores mobiliários, não só empresas, mas valores mobiliários. São coisas distintas. Estas duas profissões se complementam, no sentido de que um analista CNPI pode fazer uma análise de um valor mobiliário e o planejador financeiro pode usar estas análises para ajudar o cliente no processo de seleção de ativos, embora vale reforçar que o planejador financeiro ele não pode fazer indicação de valores mobiliários para os seus clientes, a menos que ele esteja credenciado na CVM lá como consultor de valores mobiliários, tá bom? Depois tem a Gambatti Caroline. Teria uma taxa Selic ideal para o Brasil? Sim, teria uma taxa Selic que não é uma taxa fixa, claro. O que é uma taxa ideal? Uma taxa ideal, uma taxa de juros neutra, é uma taxa de juros que, dado um cenário econômico, é capaz de ajudar no crescimento, de promover o crescimento econômico sem provocar a inflação. Então, vou te dar um exemplo. A gente teve, durante uns meses aqui no Brasil, uma taxa Selic em 2%. Só que o que aconteceu? Isso provocou muitas coisas. Provocou, sim, mais dinheiro em circulação, mas provocou aumento do dólar, aumento da inflação, e acaba que não é ruim. E aí o remédio agora é subir bastante a taxa para conter essa inflação que vem com força. Uma taxa de juros de equilíbrio é uma taxa de juros que garante uma rentabilidade, que garante uma liquidez de mercado sem promover a inflação. Então, certamente é uma taxa de juros acima da inflação, mas o ideal também é que não seja muito grande da inflação, muito além da inflação. Ou seja, eu estimulo a economia, mas eu não provoco a inflação com isso. Agora, qual que é essa taxa? Isso aqui é uma pergunta de R$1 milhão para a gente responder, tá? E sem contar que essa taxa também, como eu falei, dados os movimentos de mercado, ela vai sempre se alterando, tá? Então, o ideal é isso, que a taxa seja utilizada apenas para isso. E por último, mas não menos importante, tem essa pergunta aqui, ó. Fazer a CPA 10 ainda vale a pena? Que baita pergunta, eu gosto de responder isso. E a resposta é que, claro que sim, mas calma, a gente precisa conversar sobre isso.
antes, deixa eu falar uma coisa. Dos dias 23 ao dia 27 de agosto vai rolar a Semana do Bancário, que é um mega evento que a T2 está fazendo aqui para trazer informações sobre a tua carreira, para que você possa avançar, sair da superfície, entender o mercado financeiro como poucos e alcançar o seu lugar nesse mercado que não para de crescer, está em constante ebulição. O link para você se inscrever está aqui embaixo também e fixado no comentário, tá bom? Sobre o lance da CPA 10, é claro que vale a pena ter a CPA 10. O lance é o seguinte, algumas pessoas, elas chegam no mercado financeiro agora, jovens em formação, que tá na faculdade, etc e tal, algumas pessoas que mesmo que já tenham formado, tenham uma certa experiência, essas pessoas têm ali o primeiro contato com o mercado financeiro. E aí, essas pessoas acabam ouvindo conversa de que não vale a pena, que deve fazer a CPA 20, que deve fazer a CE, e quando na verdade não é bem por aí. A gente que é profissional de mercado financeiro, a gente tem que ter a responsabilidade de nunca dizer para o cliente, olha, investe você nas ações de Petrobras. Por que que a gente não pode fazer isso? Porque a gente precisa conhecer o perfil desse cliente, o perfil desse investidor, a situação financeira. E é a mesma coisa quando a gente está falando de certificação, é muita irresponsabilidade eu chegar, não, faz a CPA 20 direto, faz a CE direto. Eu não te conheço. Se você está tendo acesso com o mercado financeiro pela primeira vez, você nunca ouviu falar em CVM, você nunca ouviu falar em taxa de juros, vai por mim, faz a CPA 10. Quando você faz a CPA 10, você já se qualifica para entrar no jogo, já tem uma certificação que é uma certificação obrigatória. E aí você vai evoluindo. O que, na minha opinião, não faz sentido é aquele profissional que se preocupa em renovar a CPA 10 dele. Ou seja, a pessoa estudou, tirou a CPA 10, ficou 5 anos com a CPA 10 e não foi atrás da CPA 20. Isso não faz o menor sentido. Agora, o que eu diria para você é o seu primeiro contato com o mercado financeiro? Estuda a CPA 10, entende a base, isso vai te dar fundamentos, isso vai te dar sustentação para ir para o próximo passo com calma. Não adianta você querer dar um passo maior do que a perna. Ninguém vence uma maratona sem antes ter corrido uma corrida de 5 quilômetros. E a sua carreira não é uma corrida de 5 quilômetros. A sua carreira é uma maratona, uma ultramaratona. Então, a CPA 10 ela vai representar essa preparação, essa base, essa sustentação. O que eu quero dizer para você é o seguinte, pensa que é muito melhor a direção do que a velocidade. Se você quiser sair atropelando as coisas, tem grande chance de você se cansar no meio do caminho, se frustrar e achar que aquilo não é para você. Então vai avançando devagar, faz a CPA 10, nossa, banjei muito da CPA 10, já entendo aqui como é que funciona o mercado financeiro. Será que faz sentido eu ir para a CEA direto? Talvez faça sentido, mas depende. Tem gente que tem dificuldade em passar na CPA 10. E veja, isso não é nenhum demérito. É normal, nós somos diferentes. E se eu como educador não for capaz de respeitar as diferenças das pessoas, eu não estou fazendo a coisa certa aqui. Então, respeite o seu momento, entenda da onde você veio, como você está, trace um plano de carreira e vai devagar. Você vai se qualificar, você vai tirar a CPA 10, você já entra no jogo e aí, claro, vai evoluindo aos poucos. Beleza? Então é isso. Conta pra mim se esse vídeo fez sentido, se você gostou dessa ideia, desse nosso bate-papo. Sábado que vem tem mais, e semana que vem tem mais vídeo no YouTube e é nóis. A gente vai se ver na Semana do Bancário. Se inscreve, o link tá aqui embaixo. Beijo, tchau!